Boa tarde. Hoje iremos falar sobre o tráfico negreiro. É chamado de tráfico negreiro o envio arbitrário de negros africanos na condição de escravo para as Américas e outras colônias de países europeus, durante o período caracterizado como colonialista. Esse tráfico foi realizado no século XV até o século XIX. Já no Brasil, ao longo de 300 anos de prática, mais de 5 milhões de africanos desembarcaram aqui. O desenvolvimento do tráfico negreiro no Brasil está associado com a instalação da produção açucareira. Ocorreu em meados do século XV, com a necessidade permanente de trabalhadores nos engenhos e também com a diminuição dos indígenas. Os navios negreiros transportavam em média de 300 a 500 africanos. Esses africanos, eles ficavam em condições precárias. Eles ficaram presos em porões, em uma viagem que durava de cerca de 1 a 2 meses. Nessa viagem, muitos deles ficavam doentes por causa da falta de alimentação fértil, uma alimentação que nos dá sustento, por falta de vitaminas, porque muitas vezes essa alimentação era escassa. Ela era apenas resumida por uma refeição por dia, e além disso, a água nunca era potável. E os alimentos que esses traficantes davam para os seus escravos eram apenas arroz, feijão, farinha e carne seca, onde faltava a falta de vitamina C, que por isso trazia várias doenças, dava muitas doenças a esses africanos, como a varíola, a gastrite intestinal, entre várias outras. A mortalidade era muita. Em média, 1/4 dos africanos embarcados eram mortos, ou seja, de 500 africanos, 1/4 desses 500 africanos eram mortos e jogados em rios. Esses africanos escravizados eram aqueles que lá na África perdiam uma guerra. Aí os seus colonizadores escravizavam eles de outros países, de outras regiões. Em 1850, através da lei Eusébio de Queiroz, foi anunciado o fim do comércio negreiro. Em 1871, de 28 de setembro, foi sancionada a Lei do Ventre Livre, que era concedendo a liberdade aos filhos de escravos que nascessem a partir daquele momento. Finalmente, no ano de 1885, foi anunciado a Lei dos Sexagenários, que contemplavam com a liberdade os escravos com mais de 60 anos. Foi só no final do século XIX que definitivamente a escravidão a nível mundial foi abolida de vez do quadro negro da história. No Brasil, a abolição só se deu no dia 13 de maio de 1888, com o anúncio público e oficial da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel.